educação ser clássica, será que precisa ser rígido e chato? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito disso. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de estudar. Durante o meu ensino fundamental, o meu ensino médio, eu sempre fui aquilo que as pessoas chamam de CDF. Então, eu sentava na frente, eu gostava de estudar e a cada descoberta, aquilo era como se fosse um abrir de portas para mim. Depois de um tempo, aos meus 13, 14 anos, eu descobri que não só a escola bastava e que eu precisava estudar também por conta própria. Mas o meu amor por aprender continuou e até hoje, aos meus 20 anos, continua assim. Então, eu sou o tipo de pessoa que ama estudar, que se deixar passa horas fazendo isso e que tem que organizar o restante da vida para não deixar os estudos atrapalhar. E eu tenho notado um movimento no Brasil que é o seguinte: as pessoas querem fazer uma educação mais clássica, uma educação mais tradicional, mas está acontecendo uma confusão. Eu estou com meu caderninho aqui, anotei alguns pontos e hoje nós vamos falar a respeito disso. Então, primeira coisa é refletir como a maior parte dos nossos pais e professores foram educados. Não foi o meu caso, mas muitas pessoas foram educadas em uma educação dita tradicional, mas que era uma educação rígida. Então, os professores batiam na escola quando isso era permitido, o modo de reclamar era um modo rígido, os pais em casa batiam e faziam outras coisas, e a mentalidade que se tinha naquela época era essa: para a educação ser tradicional, para a educação ser raiz, eu preciso ser rígido. E aí, nós temos na minha geração, e na geração dos meus pais também, pessoas que olharam para isso e pensaram: puxa vida, essa educação não é boa. Só que, olha o que aconteceu. Eu tenho uma educação que é tradicional e rígida nas gerações anteriores. E as pessoas da minha geração querem fazer uma educação moderna e sem rigidez alguma. Veja como isso são dois extremos diferentes. Então, eu tenho uma falsa dicotomia entre o rígido e o leve. E eu também tenho uma falsa dicotomia entre o clássico e o moderno. Sendo que nós podemos pegar o que há de bom em cada um desses pontos e eliminar um pouco a questão da rigidez. Eu estou falando sobre isso porque eu vejo muitos pais com essa dificuldade, tanto pais homeschooling, quanto pais after schooling, quanto pais que não ligam para nenhuma dessas coisas. Então vê, essa falsa dicotomia entre o tradicional e o rígido e o moderno e divertido, ela não existe. Essa dicotomia só existe na nossa cabeça. Por quê? Não é porque a educação é tradicional que ela precisa ser rígida. Eu posso perfeitamente ter uma educação nos padrões tradicionais. Então, eu vou ensinar latim para as crianças, eu vou ensinar gramática na ordem correta, eu vou ensinar matemática de modo profundo. Essas crianças vão aprender a calcular mentalmente, vão aprender o nome dos rios, vão aprender as figuras históricas. Eu posso ter tudo isso, que é taxado de educação tradicional, e no mundo acadêmico esse termo é utilizado de modo pejorativo, quando na verdade não é. E eu posso juntar tudo isso que é tradicional com aquilo que é divertido sem problema nenhum. Então, não é porque eu quero dar uma educação boa e séria aos meus filhos ou aos meus alunos que eu preciso transformar isso em uma coisa chata. Então, eu posso perfeitamente conversar com os meus alunos, eu posso perfeitamente rir com os meus alunos. Enquanto eu faço, por exemplo, a leitura da Fantástica Fábrica de Chocolate, e a Fantástica Fábrica de Chocolate fala de um palácio de chocolate construído na Índia, eu posso perfeitamente pegar um mapa do mundo, mostrar onde é a Índia para as crianças. Vê, eu não preciso descartar o conhecimento para abraçar a diversão. Eu posso unir as duas coisas, eu posso fazer as duas coisas. E eu falo isso porque isso sempre foi o que eu fiz na minha vida. Então, na escola, como foi que eu aprendi, por exemplo, o que é um objeto direto e o que é um objeto indireto? Eu sempre uso isso com os meus alunos. Eu imaginava na escola que havia um carro e esse carro precisava chegar a um determinado lugar. Esse lugar era o complemento. E aí eu pensava o seguinte: olha,
Objeto direto é como se o carro não precisasse passar pelo posto de gasolina e ele fosse direto. E o objeto indireto é como se o carro precisasse sair dali, passar em um posto de gasolina, que é pegar uma preposição ao invés de pegar gasolina, e depois ele vai para o destino dele, que é o complemento. Então, vê, não é porque a educação é tradicional, porque eu vou ensinar o conteúdo de verdade, que eu vou deixar de ser legal, que eu vou deixar de usar a imaginação. Isso é uma loucura. Então, para você que é pai, para você que é mãe, busque afirmar os valores tradicionais que são importantes. Aquilo que há de bom no tradicional deve ser sempre mantido e, ao mesmo tempo, você vai utilizar a leveza, utilizar recursos que a vida moderna te proporciona. Então, eu posso muito bem utilizar um recurso criado por inteligência artificial. Eu posso perfeitamente utilizar um vídeo no YouTube que mostre aquilo de um jeito legal. E foi assim que surgiu a maior parte dos projetos que eu tenho aqui no canal. Então, um projeto que eu tenho aqui de alfabetização surgiu justamente desse pensamento. E, recentemente, eu criei um boneco chamado Guto Guloso. Nesse boneco, eu trabalho várias coisas com as crianças. Então, dá para você trabalhar as vogais, dá para você trabalhar as consoantes, dá para você trabalhar o nome de todas as letras, dá para você trabalhar os sons, dá para você trabalhar as sílabas, dá para você trabalhar muitas coisas. Você que é professor, você que é pai, não esqueça, a sua criança é criança. O seu adolescente é adolescente. Não queira dar uma de Platão para cima do seu filho. Não queira dar uma de Aristóteles para cima da sua criança de 3, 4 anos. Vamos colocar os pés no chão, porque é possível fazer uma educação clássica, mas sem neurose, sem loucura. Então, eu vou deixar esse boneco aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai baixar esse material. Tem lá o boneco e na última página as instruções de como utilizar. Eu espero que você aproveite muito bem esse conteúdo, porque ele foi feito com muito carinho para você. E eu te peço, deixa o seu like aqui embaixo, envia esse recurso que você vai receber para outros pais, para outros professores e também envia esse vídeo para que eles entendam que não é porque a educação é clássica que precisa ser uma coisa chata. Um forte abraço e até a próxima!